Capítulo 11 O Fim de Babel. Trata-se de um episódio fascinante envolto por mistérios criados tão somente pelo tempo, uma vez que ocorreu em um passado distante. Nosso único registro, as Escrituras, o retrata em apenas 9 versos, Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao 9. No entanto, seus desdobramentos e resultados reverberam ao longo de milênios até o instante em que você está vivendo. O fato de ler estas palavras no idioma em que o livro chega até você se explica pelo que ocorreu nessa história. Daí o caráter tão fundamental e significativo desse evento. O relato começa com esta frase: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Gênesis capítulo 11, verso 1. Uma vez que tudo aquilo que conhecemos, tudo que está registrado pela história, também diz respeito à realidade de idiomas diferentes, estima-se hoje que existam cerca de 7.000 idiomas falados no planeta. O conceito pode parecer estranho, mas ao se levar em conta que ainda era o início da história do mundo, faz sentido a ideia de apenas uma língua e uma só maneira de falar. Este é o livro da genealogia de Adão. Do dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez, Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Gênesis capítulo 5, versos 1 e 2. Um Deus, um povo, um idioma. A primeira Babel. Embora o dia exato desse acontecimento seja desconhecido, sabemos que o dilúvio de Gênesis, a inundação mundial, já havia acontecido. Noé também tinha morrido. Gênesis 9:29. Seus filhos, netos e bisnetos se multiplicaram e se dispersaram. Gênesis 10. Alguns habitavam em uma planície da terra de Sinar. Gênesis 11:12. A parte meridional da Mesopotâmia, que hoje corresponde ao sul do Iraque. Foi lá que alguns disseram: venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Versículo 4. Dá para imaginar que após ouvirem falar do dilúvio, aquelas pessoas estavam tentando se proteger de outra calamidade parecida, mesmo que cada arco-íris que pintava o céu fosse uma forma de Deus os fazer lembrar de que nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Gênesis capítulo 9, verso 11. Por isso, a construção de uma torre elevada, cujo topo chega até os céus, simbolizava a rebelião contra Deus e suas promessas. Tornemos célebre o nosso nome retrata também a arrogância e a insolência humanas. A palavra nome usada aqui ocorre anteriormente no relato bíblico. Antes do dilúvio, no contexto da maldade crescente da humanidade, a Bíblia diz: estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Gênesis 6:4. Renome é uma tradução que significa literalmente homens de nome. O verso seguinte diz: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Verso 5. Não muito tempo antes do dilúvio e não muito tempo depois, a ideia de ter um nome é apresentada pela Bíblia como sendo motivada por uma intenção negativa. A narrativa da Torre de Babel reforça essa verdade infeliz. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é apenas o começo. Agora não haverá recrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Gênesis capítulo 11, do verso 6 a 8. Embora os detalhes continuem desconhecidos, eles estavam desafiando abertamente a Deus. Foi por isso que o Senhor desceu e confundiu a língua deles. Imagina o espanto, o caos, a confusão. Centenas, talvez milhares de pessoas de repente falando umas com as outras em idiomas inimagináveis.
Eles devem ter se sentido atônitos, temerosos, irados e frustrados por algo que jamais haviam vivenciado. Mas o plano de Deus deu certo. Eles cessaram, a cidade e a torre permaneceram inacabadas e aquelas pessoas confusas se dispersaram pela terra. Sem dúvida, aqueles que falavam o mesmo idioma se uniram uns aos outros enquanto se distanciavam de Babel. Aí encontramos as origens das diferentes línguas humanas. O relato termina com o seguinte verso: Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Verso 9. Babel, símbolo de rebelião aberta e insolência contra Deus, é a mesma palavra usada em toda a Bíblia para se referir a Babilônia. O substantivo Babilônia ocorre centenas de vezes nas Escrituras desde os dias da monarquia judaica, mais de meio milênio antes de Cristo até Apocalipse, no qual a primeira ocorrência é esta. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse 14:8. Esta é a segunda mensagem angélica que vamos entender melhor a seguir. A última Babel. A primeira mensagem angélica consiste em uma proclamação acerca de Deus, sobre seu evangelho eterno, seu juízo e sua atuação como Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14:7. Também diz respeito a qual deve ser nossa reação a essas grandes verdades: temê-lo, dar-lhe glória e adorá-lo. Em contrapartida, a segunda mensagem angélica não fala sobre Deus, pelo menos não de maneira direta. Em vez disso, aborda uma inimiga de Deus. Lembre-se do conflito cósmico. A mensagem diz: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Versos 14-8. E, como encontramos nesse assunto, o Apocalipse fala mais sobre Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumulam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Apocalipse capítulo 18, do verso 2 ao 5. Antes mesmo de voltar ao Antigo Testamento, para entender o que significam algumas dessas imagens, as próprias imagens em si, isto é, morada de demônios, vinho do furor da sua prostituição, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, retratam um lugar que com certeza é espiritualmente desagradável. Todavia, há também estas outras palavras cruciais que vêm do céu: Saiam dela, povo meu. Deus ainda tem pessoas ali a quem ele chama de meu povo e lhes dá ordem para sair antes que seja tarde demais. Babilônia ou Babel simboliza a oposição a Deus. Em uma das descrições bíblicas de Satanás, em que ele diz: Serei semelhante ao Altíssimo, Isaías 14:14, o inimigo é chamado primeiro de rei da Babilônia, no verso 4, representando Babel. No Antigo Testamento, Babilônia havia sido um império gigantesco. Inimiga de Israel, o povo de Deus, Babilônia invadiu e destruiu a nação. Muitas das imagens da Babilônia do tempo do fim, descritas no Apocalipse, foram extraídas diretamente da mesma Babilônia do Antigo Testamento. Muito depois da destruição do antigo Império Babilônico, o apóstolo Pedro escreveu: Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. 1 Pedro 5,13. Como alguém poderia estar em Babilônia sendo que o reino não existia havia séculos? Os estudiosos têm certeza de que ele usou esse nome como símbolo do império que tinha na ocasião,
substituindo a antiga Babilônia como adversário de Deus, que era Roma. Foi esse poder que crucificou Cristo. Marcos 10:33, Mateus 20:19, perseguiu a Igreja Apostólica, veja o livro de Atos, e infelizmente continuou essa perseguição na fase papal até o início da Era Moderna. Ver Daniel capítulo 7, versos 19 ao 21, capítulo 24, verso 25, capítulo 8, versos 10 ao 12 e capítulo 23 e 25. O livro de Daniel, em 3 capítulos proféticos, o capítulo 2, o 7 e o 8, retratou uma série de impérios mundiais. 2 desses capítulos, Daniel 2 e 7, começam com Babilônia. Daniel capítulo 2, verso 36 ao 38, capítulo 7, verso 4. Mas todos os 3 predisseram os impérios que vieram em seguida. Média Persa, Daniel 2:39, 7 e 5, 8 e 20, Grécia, Daniel 2:32, 7 e 6, 8 e 21 e finalmente Roma, que permanece até o fim do mundo. Confira Daniel capítulo 2, verso 33, verso 40 ao 43, capítulo 7, versos 7 e 8, 19 e 27, 8 e 10 ao 12 e 23 e 25, e tem um papel a desempenhar nos eventos nos últimos dias. Assim como a antiga Babilônia, que foi um vasto poder religioso e político e se opôs a Deus e perseguiu seu povo, a Babilônia moderna faz o mesmo, só para piorar à medida que nos aproximamos do fim. Uma das imagens na mensagem do segundo anjo diz respeito à fornicação da Babilônia, uma imagem do Antigo Testamento relativa à infidelidade a Deus e à sua verdade. Os profetas usaram a ideia de uma mulher pura, às vezes uma noiva, como símbolo do antigo Israel, quando era fiel a Deus. Jeremias 6:2. No entanto, quando era infiel, quando caía em apostasia, outra imagem era utilizada, a da prostituição. Ezequiel acusou Jerusalém de se prostituir com os filhos do Egito, com os filhos da Assíria, até a Caldeia. Confira Ezequiel capítulo 16, verso 26 ao 29. Você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. Jeremias 3:6. Logo, a imagem de fornicação expressa a mesma ideia. Falsas doutrinas, assim como a infidelidade a Deus e a sua verdade. O brado de que Babilônia caiu é outra forma de anunciar às pessoas que os sistemas corruptos deste mundo não vencerão, a respeito de como as coisas parecem agora. No passado, a antiga Babilônia, com seus falsos ensinos, erros e perseguições, parecia invencível. É possível que a Babilônia moderna também pareça assim. Entretanto, graças a Jesus e a sua vitória na cruz, o pecado, o mal, Satanás, o conflito cósmico, Babilônia do tempo do fim, bem como suas falsas doutrinas e seus falsos ensinos, serão erradicados para sempre e o seguinte brado se ouvirá através do universo. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Apocalipse capítulo 19, versos 6 e 7.